bom dia, amigos! Bom dia do A ao Z, para não esquecer você, um ótimo dia, abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso sempre. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão, um abraço no seu coração e nesse dia maravilhoso, diretamente aqui dos estúdios da Centro de Desenvolvimento Emocional Ivan Europa, né? Vamos gravar aqui mais esse vídeo aqui, esse maravilhoso vídeo aqui, falando o medo é útil ou inútil, né? Nós temos sempre essa dúvida aí, muitas pessoas falam, não pode ter medo de nada, o medo é inútil. O medo faz parte da nossa vida, todos nós temos que trabalhar com esse sistema do medo. O medo muitas vezes ele é útil e muitas vezes ele é inútil. A verdade é que a resposta é essa, né? Essa resposta dizer, ele é útil ou é inútil? Não, ele não tem um significado único. Depende da localização, como você está usando ele, quando ele está trabalhando na sua vida, ele pode ser inútil ou ele pode ser útil, né? Imagine, por exemplo, que eu não tenho medo de velocidade. Eu pego um carro, vou a 200, 250, se o carro der 300, vou a 300, e numa certa curva, como eu não tenho medo nenhum de curvas, né? Eu não tenho medo nenhum, pum, já era, né? Já era o Ivan, certo? Então, nesse momento, ele está sendo inútil, né? Essa falta de medo está sendo inútil. Então, a verdade deveria ter medo, né? Então, o medo é um controle para que nós mantemos esta vida que nós temos mais tempo aqui na Terra, né? Então, o medo muitas vezes é útil, muitas vezes é inútil, né? Depende, como eu disse, depende de onde você vai usar. Imagine que você, por exemplo, você trabalha numa profissão de risco, um policial, por exemplo, e ele não tem medo de nada, né? Medo de nada. E como ele não tem medo de nada, ele acaba se expondo mais ao perigo. Ele está tendo um tiroteio, todo mundo está se protegendo e ele não, ele vai correndo no meio de encontro ao agressor, né? E as pessoas estão atirando e ele não tem medo. Então ele vai, porque ele é corajoso demais, ele não tem medo de nada, não tem medo de bala e, infelizmente, morre. Então, quer dizer, essa falta de medo vai passar a ser inútil na vida dessa pessoa, né? Já o medo nesse momento seria útil que essa pessoa tem medo, né? Se ela tem medo, ela tem mais consciência que ela pode ser atingida por um projétil, uma arma, alguma coisa assim. Então ela tem um certo medo. Então muitas pessoas procuram dizer, eu não tenho medo de nada. Não, o medo é bom, né? O medo é um controle para nós termos um limite para manter esta vida muito mais tempo aqui nesse projeto Terra, né? Então, o medo é útil e inútil, sim. Agora imagine um medo exacerbado, já é uma fobia, né? Já passamos por uma fobia. Imagine, por exemplo, o mesmo caso, por exemplo, vou dar o caso aqui de um policial, que ele tem um medo exacerbado de arma, né? Como que ele vai trabalhar de policial? Se ele tem um medo exacerbado de arma, que é uma fobia no caso, né? Então, no caso, está atrapalhando, está sendo inútil na vida dessa pessoa. Logicamente, fazendo um trabalho na área de hipnose, com um bom terapeuta, esse medo pode ser resignificado e controlado. Ele vai continuar, não quer dizer que ele não vai ter medo mais nenhum de bala, igual o primeiro exemplo que eu dei, mas ele vai ter um medo controlado, já não é um medo exacerbado, descontrolado, né? Entendeu? Então, essa questão do medo é bom, sim, e é ruim muitas vezes. Mas indo pelo nosso tempo, falando útil ou inútil, é ótimo. Imagina aquele penhasco que lá embaixo tem um rio. E o rio tem somente 3 metros de fundura. Mas o penhasco tem 30 metros de altura. E você não tem medo de nada, né? Foi uma pessoa especialista em pulos ornamentais enormes, e ela pula. E você, como não tem medo, você não quer, por exemplo, como diz o velho ditado, perder ponto para aquela pessoa, né? Você vai e pula também, só que você não sabe, não tem a mesma experiência que essa pessoa. E o pulo sai mal. Como você não tem medo nenhum, sai mal e infelizmente dá algum problema sério. Então, neste momento, a falta do medo está sendo inútil na sua vida. Então, o medo, ele é necessário, sim, em alguns momentos da nossa vida, para fazer o controle, né? Para fazer o controle das coisas. Por exemplo, uma criança, por exemplo, ela tem que ter, quando ela é criança, ela tem que ter medo de ser atropelada, né? Senão, que ela não tem medo, ela passa correndo no meio da rua, vem um carro, bate nela, né? Por mais que o pai e a mãe explicou, que o carro é perigoso. Não, eu não tenho medo de nada, né? Imagine. E então, esse medo dá o controle. Logicamente que o medo na nossa vida
não quer dizer que nós temos que ter medo de tudo e nós temos que fazer as pessoas terem medo de nós para respeitar. Não é por aí. Nós temos que ter respeito. É diferente. Aí já entra num outro tema que eu quero dizer, né? Os pais, por exemplo, para com os filhos, muitas vezes têm grandes problemas porque acostuma fazer o filho ter medo dele. Só que chega um ponto que o filho está desse tamanho aqui e o pai tem que olhar para cima. Aí já não tem medo mais. Agora, se for respeito, é diferente, né? Respeito pelo pai. Então o pai pode ser pequenininho, o filho enorme, gigante, mas o pai fala, ele fica quieto, a mãe fala, ele fica quieto. Então isso é respeito, já passa por um outro tema. Então, para a criação dos filhos não é trabalhar com medo, né? Porque um dia eles vão crescer e já não vão ter medo mais de você. Mas o respeito sim. Agora, na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia, você andando com a sua moto, com o seu carro, você trabalhando, imagina que você tem um trabalho e é um trabalho de risco, você tem que subir num poste de luz, alguma coisa assim, e você não tem medo de nada. Então você se arrisca mais que o normal, você talvez sobe sem o cinto de segurança, sem a proteção, e infelizmente pode acontecer alguma coisa que pode levar à sua vida, né? Então o medo, ele é útil e inútil, dependendo da colocação que colocamos, né? Essa pessoa que ela sobe num poste, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa de eletricidade, ela tem que subir num poste, e ela tem medo, sim, mas é um medo controlado, né? Não é um medo exacerbado, não é a fobia. Então ela tem que ter sempre esse medo e junto com respeito por aquela profissão, né? Então ela tem um certo medo, ela vai controlando e ela sobe, ela tem cinto de segurança, tem tudo certinho. Se ela não tiver medo nenhum, é perigoso, né? É o que pode acontecer. Então na sua vida, não pense que você ter medo das coisas é feio, não pense que você ter medo de fazer alguma coisa, eu não posso ter medo de nada, né? Muitas pessoas falam assim, principalmente pessoas que trabalham, como eu disse, um policial, né? É chato, né? Você vê um policial, nem ele quer que as pessoas pensem, ele tem medo de ir lá. Não, lógico que tem que ter medo, porque ele é um ser humano, né? Então é natural, esse medo é útil dele enfrentar o opositor dele, né? Esse medo é útil. O bombeiro, quando ele entra também no meio do fogo, ele tem que ter medo, porque se ele não tiver medo nenhum, ele entra com tudo, né? Não se protege e infelizmente é menos um bombeiro, né? Então nós temos que entender que o medo sim, ele é útil e inútil ao mesmo tempo, dependendo da colocação do que nós estamos fazendo. Então não tenha vergonha de falar, não, eu tenho medo de fazer isso aí, né? Eu tenho medo de fazer isso aí, né? Imagina uma pessoa que não pratica nada de arte marcial nem nada e tem um campeonato de vale tudo e ela vai lá e se inscreve. Mas ela nem luta nada, ela fala, não tenho medo de ninguém. Ela vai lá, se inscreve, ela vai lá para apanhar, né? Para se arrebentar inteira. Entendeu? Então, logicamente, já tem que ter, eu tenho medo daquele ser humano, mas já entra o medo e o respeito, porque ela sabe que é causa perdida para ela. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje, nesse dia maravilhoso, abençoado, entendeu? E tudo isso que eu vou explicando, vou falando nos vídeos, é para você poder se entender, né? Nós passamos muito tempo buscando entender as pessoas que estão à nossa volta e não conseguimos nos entender. Quem sou eu, como eu sou, como eu faço, como eu falo, o que eu estou falando para a minha vida, o que eu estou atraindo para a minha vida. Então, todos os vídeos que eu vou fazendo são formas de você começar a se entender. Se você passar a entender você melhor, você passa a entender as pessoas que estão à sua volta. Aí você fala para mim, por que eu tenho que me entender? Por que eu tenho que entender como eu funciono, como que eu trabalho, como que eu falo, o que eu atraio para mim? Para você prosperar, né? Muitas vezes nós reclamamos, hoje mesmo estava num assunto e a pessoa falando, tal pessoa não está bem, outra não está bem também, outra não está bem. Eu falei, como elas vivem, né? Como elas vivem, né? Não existe tabela para todos, cada um tem a sua forma de vida, cada um tem a sua prosperidade, cada um tem a forma de viver. Então muitas vezes você escuta uma pessoa reclamar, talvez de uma empresa, de um trabalho, de uma vivência, de amigos, e você fala, eu não estou entendendo, eu me dou muito bem com esses amigos, né? Eu me dou muito bem com essa empresa, eu me dou muito bem com esse local de lazer, talvez seja uma lanchonete, uma festa que você vai sempre. Eu me dou muito bem. Por que será que essa pessoa... Tem que ver como a pessoa se comporta naquele lugar, como que ela fala, o que ela fala, né? Então é assim que funciona, tá bem? Então é isso, um ótimo dia para vocês, fiquem com Deus, aquele grande querido abraço no coração. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. E agora, se permita, nesse momento, se você veio até aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu fazer para você. Aquele abraço, fiquem com Deus.